E aí, beleza, são homens afeminados. Mas se a pessoa quer ser tratada como mulher, qual que é o problema disso? A gente não vive numa sociedade democrática, libertária e tudo mais. E a mesma coisa acontece em sociedades como no Japão, aconteceu isso. Existiam mulheres e homens que tinham papéis trocados e eram tratados como mulheres. E só uma última reflexão, por exemplo, na Índia, existe também uma comunidade que eu esqueci o nome, mas são pessoas que são consideradas transgêneros, que são a reencarnação de uma deusa, inclusive. Não é bem assim. Eu entendi o ponto dele, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero voltar nessa parte que ele fala sobre a Índia, quer ver? Por exemplo, na Índia, existe também uma comunidade que eu esqueci o nome, mas são pessoas que são consideradas transgêneros, que são a reencarnação de uma deusa, inclusive. Elas não são reencarnação de nenhuma deusa. Isso não é verdade. Elas são, sim, devotas de Bahuchara Mata. E essa comunidade a qual ele se refere se chamam Hijras. E as Hijras são o terceiro gênero da Índia. Então é uma comunidade composta por transgêneros, por transexuais. E essa comunidade existe há milhares de anos. E a deusa Bahuchara Mata é essa aqui que vocês estão vendo na imagem agora. Ela usa um galo como montaria, que simboliza a vigilância, o sacrifício. E existem muitas lendas que ligam Bahuchara Mata à comunidade das Hijras. Bahuchara Mata geralmente está associada também com a fertilidade, com a questão da castidade. E uma das histórias que eu mais gosto conta que há muitos e muitos anos atrás, em um vilarejo no interior da Índia, duas mulheres ficaram grávidas ao mesmo tempo. E eram duas famílias muito próximas, muito amigos, vizinhos e tal. Então todos celebraram a gravidez das duas mulheres. E nessa felicidade toda, nessa empolgação da gravidez, eles prometeram que o filho de uma família iria casar com a filha da outra família. Isso sem saber o sexo das crianças. Só que quando as mulheres deram à luz, elas perceberam que eram duas meninas. A família que tinha prometido a menina pro casamento ficou feliz. Já a família que tinha prometido um menino entrou em desespero. Eles pensaram, meu Deus, agora a nossa vida acabou aqui no vilarejo, a gente prometeu um menino, nasceu uma menina, e agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver essa questão? O que eles fizeram foi criar essa menina como sendo um menino, vestindo ela com roupas de menino, fazendo coisas de menino e blá 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 blá. E o tempo foi passando. Quando chegou no dia do casamento, essa família que tinha prometido um menino, que na verdade era uma menina, entrou em desespero total. Só que eles não podiam dar pra trás, eles não podiam desistir. E no caminho pro casamento, essa menina, né, que deveria ser um menino, estava sentada na égua e a família desesperada rezando pra deusa Bahuchara, por favor, Bahuchara, nos ajude, dê uma solução, a gente não pode cair nessa desgraça, então nos ajude, encontre alguma solução e blá 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 blá. No meio desse desespero, a égua tropeçou e caiu dentro de um lago junto com a menina. Quando as duas se levantam dentro do lago, eis o grande plot twist. Bahuchara havia transformado a égua em cavalo e a menina em menino. Ou seja, Bahuchara salvou o casamento e salvou o desespero dessa família. Então, a partir deste momento, todos passaram a ser devotos da deusa Bahuchara Mata. E até hoje as Hijras desempenham um papel ritualístico muitas vezes na Índia, né? Porque eles acreditam que elas têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar as pessoas. Então elas são contratadas para abençoar um recém-nascido, por exemplo, são contratadas para casamento para abençoar o casal. Muitas delas ficam nas sinaleiras, né? Batendo palma assim, com o dinheiro entre os dedos, abençoando aqueles que dão um trocado e amaldiçoando aqueles que não dão um trocado. Só que apesar do seu papel histórico e da sua importância cultural, muitas Hijras, infelizmente, acabam sim sofrendo preconceitos, discriminação, exclusão social e também pela falta de demanda, né, dos serviços tradicionais como bênçãos, ritualísticas e tudo mais. Muitas delas acabam tendo que recorrer à mendicância ou à prostituição. Om Shri Bahuchara Mata Namaha.